Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 10. Esse texto será tanto o nosso ponto de partida quanto o trilho da nossa reflexão hoje. A Nova Almeida Atualizada diz assim: assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Esse texto nos apresenta dois contrastes claros: confiar na força humana ou confiar plenamente no Senhor. Aquele que confia apenas na carne experimenta esterilidade espiritual, mas quem deposita sua esperança em Deus se torna como árvore plantada junto às águas, firme, frutífera e perseverante, mesmo em tempos de seca. Também somos lembrados de que o coração humano pode ser enganoso. Por isso, precisamos da ação do Espírito Santo, que sonda, revela e transforma. Não basta apenas informação, precisamos de revelação e aplicação pessoal da palavra. Que o Espírito da Verdade nos conduza além do entendimento intelectual, levando-nos a uma resposta prática e sincera diante de Deus. Este conteúdo é baseado na ministração de Luciano Subirá. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de qual país você está assistindo. Cumpra em nome de Jesus, amém, amém. O tema da minha mensagem hoje é uma pergunta: como saber se confiarmos em Deus? O texto começa apresentando duas pessoas de comportamento distinto. Um é aquele que confia no homem e faz da carne mortal seu braço, e o coração se aparta do Senhor, foi classificado como maldito. Assim, outro classificado como bendito é aquele que com o S, cuja esperança é o Senhor, e pode apresentar esses dois comportamentos, onde confiança e outro. Não é que nós temos a sequência aqui, os versículos 9, 10, 19, nós lemos enganoso e o coração mais do que todas as coisas, e depois dessa afirmação, Deus momento, o profeta Jeremias questiona quem poderá entender, e conheço Deus, está denunciando a limitação, a dificuldade do homem de entender o próprio coração, ou seja, saber com certeza que você está se movendo em confiança ou não, não é algo que você poderá dizer. Eu cheguei a uma conclusão segura apenas examinando o seu próprio coração, porque o coração é enganoso e cada um de nós tem dificuldade de conhecer, mas depois de fazer a pergunta quem poderá conhecê-lo, Deus responde: não você, eu, e dizer o Senhor. Sondo o coração, eu provo os pensamentos, a gente está 200, eu esquadrinho aquilo que você não pode esquadrinhar, eu consigo penetrar numa dimensão de análise de avaliação e leitura do seu coração, que você jamais conseguirá. Agora Deus está dizendo: eu não apenas leio o que você não vê, depois ele dizer, que sonda o coração, que prova os pensamentos, e diz assim para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E outras palavras, Deus está dizendo: eu não apenas faço a leitura que você não faz, mas eu tenho o poder de tirar o que está do lado de dentro e sim analisar. Expor do lado de fora, eu retribuo de acordo com aquilo que está dentro de você, e você não consegue encharcar, ou seja, para responder, como saber se confiamos em Deus. Nós vendemos não apenas de uma autoavaliação, de um autoexame, mas dependendo do exame do auto, e o Deus e ele também expõe. O tanto que eu quero te apresentar a partir desse texto começa em primeiro lugar por uma diferença de atitude do que confia e do que não. Esse vai ser o primeiro tópico que eu vou abordar aqui, mas depois em segundo e terceiro lugar, com o segundo e terceiro tópicos, nós vamos avaliar os sinais que acompanham
que não confia em Deus e a classificar de maldito, e depois nós vamos avaliar os sinais que acompanham ao que confia em Deus, e eu entendo que esses sinais, essas declarações, são como Deus disse logo depois na sequência, a forma dele mostrar para nós se confiamos ou não confiarmos nele. Então, eu gostaria que juntos nós pudéssemos considerar essas verdades. E Deuteronômio 30, de 15 a 18, Deus diz: olha, que vocês me obedecerem, guardar os meus estatutos, posteis serão abençoados, mas se vocês se apartaram de mim, vocês serão E normalmente nós pensamos no modelo de bênção ou maldição de acordo com obediência ou desobediência. Alguns não conseguem associar isso com que Jeremias, da parte do Senhor, está falando confiança ou falta de confiança. Mas a verdade é que não só temos um texto que explique e finalmente relaciona a bênção e maldição, confiança ou a falta dela, como também podemos entender o seguinte: há uma ordenança bíblica para que você crermos e confiarmos em Deus. E Marcos 1:2, Jesus afirma o imperativo: tende fé em Deus. E se você decidimos não crer, não confiar, estamos em desobediência. No final das contas, a questão do avaliar quais são todas as possibilidades. É fato que a Bíblia fala de condutas, a Adelson de condutas conduzem à maldição. Outro dia falou para mim, audição, a coisa do Antigo Testamento, a lei isso, não tem do Novo. Eu vou então, você não deve estar lendo o Novo Testamento direito. Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8, fizer assim a terra que absorve a chuva e frequentemente cai sobre ali, produz erva útil para aquele que cultiva. Essa bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos perto do estado, a maldição, e o seu filho a bênção, maldição. Depende se você corresponde ou não a Deus. O outro dia me falou, está falando de terra, eu desço ali, não olha os versículos anteriores que estava no D. Crente bom e crente ruim, crente que corresponde com Deus e crente que não, e aí ele entra com a alegoria de terra boa e terra ruim. Tem o que a terra que corresponde bem, isso aqui não corresponde, maldição HZ, diz até que não corresponde, está perto da maldição, seu fim a ser queimada a terra literalmente. Não queima, nós sabemos que está falando de um outro estirene minerador ou palavra difícil. Deixa eu tentar de novo, nós sabemos que está falando de outro incinerador, estavam da perdição, da condenação eterna do inferno. Agora a palavra maldição assusta alguns talvez, porque soa e pesado demais, mas não contexto do povo de Deus. Maldição não tem mera e simplesmente a ver com uma retribuição no sentido de mera punição. Elas o associado à punição ao caráter justo de Deus, é também vista como expressão de misericórdia e como um chamado ao conserto. Eu vou falar melhor sobre isso no final. Então talvez, enquanto ele estiver falando a sua leitura, te deixe o mais confortável, você de repente ouvindo no lugar de maldição, correção, você ouvir no lugar de maldição, disciplina. Mas o que quer que você resolver ouvir, eu vou falar do jeito que a Bíblia diz, maldição, ok? Então, em primeiro lugar, vamos falar da diferença e atitude dos dois, e depois, como eu disse na sequência, os sinais da maldição, e depois os sinais da bênção. E no versículo 5, quando o texto começa dizendo maldito o homem que confia no homem, interessante que o texto não diz apenas maldito o homem que confia no homem, mas ele diz que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O problema não é confiar no homem, o problema é a substituição, quando vocês podem confiar no homem e não em Deus. Não, porque as pessoas às vezes apresentam meias verdades. Eu me lembro de muitos anos atrás, no início da nossa igreja, que vivemos uma situação onde precisamos corrigir uma pessoa no nosso meio, porque ela vinha demonstrando uma grande dificuldade de expressar confiança em qualquer nível de relacionamento, desde a família, e isso estava gerando obviamente prejuízo, mas também se estendendo para questões ligadas ao trabalho. E dentro do contexto da igreja, relacionamento com é liberado, sempre o mesmo problema da falta de confiança. Quando formos confrontar a pessoa no sentido de ajudar a enxergar o erro e crescer, camarada tentou se defender usando esse texto maldito: o homem que confia no homem tipo não tem confiar em ninguém. Falei, se você está certo, então eu vou andar na sua doutrina. A partir de hoje não confio em você, aliás, qualquer que eu devo confiar você alguma coisa. Aqui
da igreja que você não merece confiança, então vou remover você de todo esse lugar. Descobri, olhando assustado, falei, só estou falando o que você sugeriu. Agora, quando é para você a verdade sério, quando a conta você não serve, eu falei, você está tirando o texto e do contexto. O problema não é confiar nas pessoas. Você vai ter textos como da lei de Moisés, onde Deus tentava tratar ou questões ligadas, por exemplo, ao ciúme do marido em relação à mulher, porque Deus sabe que no ambiente de desconfiança nenhum relacionamento sobrevive. Então Deus não está falando contra a confiança, Deus está falando de colocar confiança em pessoas a ponto de substituir a confiança nele. Essa é o que é a diferença. Quem está entendendo o desenho aí, diga amém. Então, quando nós olhamos para isso, há um exemplo na Escritura que para mim não pode ser ignorado, não pode ser negligenciado, que diz respeito a um dos reis de Judá, que é o rei Azul, o segundo livro de Crônicas, no capítulo 16, versículo 7 a 9, nós vemos assim: naquele tempo vidente, análise idente à expressão usada para o profeta com o qual Deus falará por meio de visões daquele tempo vidente. Ananim foi falar com Asa, rei de Judá. Ele diz: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os livros formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavalete, mas porque você confiou no Senhor, ele nos entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para dar força. Outra versão diz: para se mostrar forte aqueles cujo coração é totalmente dele nisto, o que é uma loucura. Por isso, de agora em diante haverá guerras. As guerras contra você, Deus está confrontando um cara que já havia confiado e já havia visto milagres. Os clipes José Tio, que se uniram numa guerra que parecia ser impossível de vencer contra o reino de Judá. Nessa época estamos falando do reino dividido. Então as tribos de Judá e Benjamim formaram o reino do sul. Quantas vezes mais 10 das 12 tribos de Israel formaram o reino do norte e o reino de Israel. E neste momento, quando ele tinha que enfrentar aquela multidão, aquele exército, é impossível de vencer. Ele confiou em Deus e experimentar o livramento. No entanto, agora é por causa de uma outra circunstância muito menor. Ele tenta resolver do seu jeito e da sua maneira, e na tentativa de se livrar de um inimigo, ele faz aliança com o outro. Deus está dizendo: porque você confiou nele, e vez confiar em mim, você vai enfrentar guerras. Você agiu loucamente, e outro, esse camarada com quem você está fazendo aliança para ver se era um inimigo seu, vocês se uniram para o inimigo em comum, mas agora você perdeu a bênção de vencer, a provisão de vencer o que eu tinha para você. Onde você olha para o rei, ele começa bem, mas não termina bem. Aliás, um pouquinho adiante no versículo 12, a Bíblia diz assim: no 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés. Desta doença é muito grave, porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. O problema não é fazer uso da medicina, e não é porque pagamos fé que nós somos contrários ao uso na medicina dos remédios. Acreditamos ser a parte daquilo que Deus deu para favorecer a humanidade. O apóstolo Paulo, que vivia milagres de curas sobrenaturais num determinado momento, faz referência a Lucas como médico amado, e de um médico na sua equipe, e ao chamado de médico e não só de irmão. E está dizendo é amado como pessoa e apreciado pelo seu trabalho entre nós. O problema é quando a pessoa confia em algo a ponto de deixar de confiar em Deus. Então não havia nenhum problema no tratamento médico. Quando Azul disso: eu não preciso de Deus porque tenho bons médicos, e daqui a pouco os médicos dão notícias, mas nós não resolvemos o seu problema. Ele não tem nenhuma possibilidade de viver o sobrenatural. Ele fez uma troca quando confiou no rei da Síria. Quando confiam nos médicos, sempre está dizendo para Deus: e eu me resolvo, eu me garanto sem você. E nenhuma das circunstâncias ele conseguiu ver o sentido que a Bíblia está falando de alguém.
confia nos outros a ponto de abandonar a confiança no Senhor. Isso não significa que estamos tentando dizer que não pode se confiar nas pessoas, não significa que estamos tentando dizer que você não pode ter tratamento médio. Então deixa eu dar um terceiro exemplo que nos ajude a manter o equilíbrio. A sabedoria bíblica nos ensina que é bom você, quando falamos em tempo de digestão, saber lidar com a provisão. E quando eu falo provisão, é o recurso esse que você vai literalmente provisionar separado para quando tiver alguma necessidade de você estar preparado para ela, da revelação que Deus por meio de José deu ao faraó, e diz: aproveita os 7 anos das vacas gordas de prosperidade, não para torrar, gastar tudo, mas faz tocar, porque quando vierem os anos de fome das vacas magras, você tem recurso, você tem provisão e sabedoria, boa administração. É bom, amor, dormir agora mesmo. A Bíblia, em contrapartida, dizem. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, manda aos ricos deste mundo, os ricos, e a turma tinha grana guardada, tinha provisão para enfrentar dificuldade, dada aos ricos deste mundo, que não confiem na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Qual a diferença? A diferença é que não é errado ter a provisão, errado é confiar nela, falta, dizendo está em estado. Você pode ter feito a sua parte, daqui a pouco a economia vira, o mundo vira a vida, é seca que aquele negócio que você achou que te garantiria nunca mais lá. Então faça a sua parte, mas não confia nisso, confia em Deus. Quem está entendendo? Então, quando eu olho para essa descrição, em primeiro lugar temos uma pessoa que deixa de confiar em Deus para confiar naquilo que é humano, naquilo que é natural. Mas em contrapartida nós vemos no versículo 8, depois de no 7 o texto dizer: bendito confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A Bíblia diz: porque ele é como árvore plantada junto às águas. E viram aqui os relatos no versículo 8 que detalham o procedimento de confiança. Qual a diferença do primeiro? O primeiro confia no homem, fazendo dele, daqui é aquilo que é natural, o seu braço, aquilo que o apoia, aquilo que lhe dá garantia, e abandona o Senhor. Mas a Bíblia fala de outro que faz do Senhor a sua esperança, que confia nele. E qual a diferença entre um e outro? É aquilo que cada um experimenta, é aquilo que cada um vive na confiar no Senhor. Fazia dele a nossa esperança, sabia que mês que Deus use homem ou algo natural para nos ajudar ou favorecer, nós não. Confiamos naquilo, ensino Deus que cuida de nós e orquestra a circunstância. A coisa que me chamava a atenção desde muito novo é que o livro dissesse: você não reparou isso? Leia o livro de Esther no começo ao fim. Com esse olhar, o livro de Esther é praticamente o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus e não fala de Deus, não aberto explicitamente. Mas quando você lê história, há uma orquestração divina por trás de tudo o que está acontecendo, e é um momento específico lá do livro de Esther, onde a Bíblia é do que é o tio de Esther, que é o homem piedoso de destaque naquele livro. Naquela narrativa, ele é vítima de uma conspiração, sua vida será tirada, haverá um atentado contra toda a linhagem de Abraão, com o qual Deus tinha um pacto, uma aliança ou a promessa e um propósito. E quando o cenário está assim para ter o seu desfecho, a Bíblia diz que Assuero, o cara que couve, amava o mundo da sua IRP, tem uma insônia, não consegue dormir, e naquela época não se lidava com tédio como hoje, porque se não tinha internet, não tinha televisão, e o rei escolhe uma programação muito empolgante para fazer na madrugada da insônia, ler as crônicas do reino. Ele pede fundo dos seus criados para ler as crônicas do reino, está entretendo, já que ele não consegue dormir. Eu imagino o criado na biblioteca olhando aquele Monte Rolo, e ele acha que está escolhendo aleatoriamente, isso é que vai e puxa a divina providência. O dia quando ele vai ler história, qual é o relato? Era o rei, o Mardo, que eu havia desbaratado uma conspiração contra a vida do rei. A vida do rei foi preservada porque, mais do que o denunciou, aquilo que ele tomou conhecimento, o rei pergunta para o criado: o que fizeram? Vai reconversar esse homem? O rapaz disse: nada. Como nada, o homem salvou minha vida, rei. Se tivesse feito, estava registrado.
nos anais do reino. Isso aqui é a literatura oficial, nós não foi feito nada ao redes, então vamos fazer e acorda decidido a recompensa ao homem, e vai pedir conselho justo para o inimigo de Mardoqueu, que achando que ele era quem seria recompensado na proporcione uma reviravolta no jogo extraordinário. Você pode não ler o nome de Deus lá, mas o dedo de Deus está ali, o tempo todo sabe. Nós somos aprender a ter esse tipo de confiança no Senhor, a confiança que, baseado na experiência, nós chegarmos lá em casa, eu chamo daquela confiança infantil. O meu filho Israel tinha 5 anos de idade para viver, é um momento muito interessante com ele, né? Desde nossos filhos eram pequenos, eles veiam Davi, estava no colo, a gente já treinava a carregar a oferta para colocar no gasofilácio, né? A gente entender o que isso é parte de um treinamento que tem que conversar muito cedo. Vamos começar a andar, agendar meu dinheiro de leve, então todo culto não estava a conversar com o outro, ele chegando a gente dinheiro da oferta, o dinheiro da oferta, e a gente sempre estava o dinheiro da oferta para cada um deles. Eu lembro que Israel, nessa fase dos 5 anos, eu dei uma bolsinha para ele pequena com zíper, eu enchi ela de moeda, né? Algumas notas na época, ainda tinha nota de R$1, e eu falei: filho, o papai vai te dar dinheiro porque o papai quer te ensinar a lidar com dinheiro. A primeira lição é: você não pode gastar, nós vamos ter que conversar bem aonde você gastar pesado o dinheiro seu, porque a gente tem que saber como fazer as escolhas. E foi trabalhando algumas questões que está tão empolgado que agora a gente, o dinheiro dele, que é onde ele ia levar a tal da bolsa, eu prefiro, você não pode ficar andando com isso, você vai, não vou, pai. Eu vou cuidar disso, né? Ele estava todo empolgado num domingo que eu estava pregando fora. Ele chega no início do culto e fala para Kelly e diz: mãe, me dá o dinheiro da oferta. É Kelly Oliver, a bolsinha na mão dele, entendeu que ela hora da lição para o filho: papai e mamãe sempre te deram dinheiro da oferta que você não tinha. Mas agora que você tem o seu próprio dinheiro humano, vai dar não. Se você quiser ofertar hoje, parecer do seu dinheiro. Ele olhou numa lógica simples de criança. Eles: mas mãe, se eu der do meu, vou ficar com menos. E ela sorriu para ele: Flor, é isso que é o certo, filho. A gente abre mão de alguém importante para nós, para que ele quer mais importante do que qualquer outra coisa. Ela diz: no entanto, você não é obrigado a dar, mas se quiser dar, é do seu dinheiro, então penso que você vai fazer, tome a sua decisão. E pode ser agora da oferta que ele estava ministrando louvor com o pessoal. Então ela só viu a hora que ele chegou perto do gasofilácio e fez questão de mostrar para ele: se tiver nota de moeda, não está replantando, ganha na alta. E botou o feto, saiu de peito estofado, todo contente. No final aqui ele foi conversar e diz: filho, mamãe está tão feliz, tão orgulhosa, você fez a escolha certa. E virou: mas mães, lembra que eu falei que só desce no meu, ia ficar com medo? Já falou. Sim, é fumar, não sou bobo. Não, depois que eu conversei com a senhora, comecei a pensar, falei: peraí, posso até ficar com menos no início, mas o pai e a senhora sempre fala que Deus abençoe depois que Deus abençoe você. E aí, oi, e ela apenas sorriu, falou: que bom, filho, que você entendeu isso, que você vai querer isso. E falou: mãe, como é que Deus abençoe? O dinheiro cai do céu ou não, filho? Não é bem assim, né? Deus até pode fazer isso extraordinariamente, mas a forma como um Deus gosta de usar pessoas, assim como você já viu de usar papai e mamãe para abençoar os outros, você já viu Deus os abençoe sua noite. Abençoar, então, a gente nunca sabe exatamente como ele vai fazer, mas a gente confia nele. Ele falou: mãe, falei para Deus já que ele vai me abençoar, já até escolhi o que eu quero e já falei para ele. E ela falou: que bom, filho, mas mamãe não vai fazer nada. Então não adianta você falar para mim, não, mãe, é Deus que vai te abençoar. Ele foi no domingo, na segunda noite, uma irmã da igreja liga para que ele conheci, cuidou, ajuda o acusado, já é o desde que ele nasceu. Uma gente nunca lembro dela ter feito isso antes, embora sempre pessoa muito carinho. E diz que ele: que número, Israel, cálcio eu fui porque ela falou estou perturbada desde o culto de ontem que eu tenho que dar um tênis que seu filho, aquele falou, olha o número que ele calça e tal. Ela falou: tá bom, obrigado, depois a gente fala. Passou na sexta-feira, ela apareceu em casa, quando aquele atendeu, vi ela com o pacote, olhou, tipo aquilo que nós falamos. Ela: Deus está, o que é aquele, já gritou, Israel visita para você. Quando ele entrou,
Na saúde, aquele pacote olhou aquele, já até sei o que é porque eu pedi a Deus um tênis para ele me abençoar, e quando ele abriu, ele falou: mãe, não só eu ter isso que eu pedi a Deus, mas é a cor que eu pedi para ele. Ele vira para aquela irmã e diz assim: Terezinha, você pode até achar que é você que me deu um presente, mas deixa eu falar para você, a Deus usou você para me abençoar, porque domingo vou ter minha primeira oferta, e como eu sei que ele vai me abençoar, eu pedi um tênis, eu pedi esse modelo, eu pedi essa cor. Ela ficou impressionada com aquilo. Ele dizia: obrigado pelo seu carinho. Ou até você não sabe, pode Jesus fala sobre você nos tornarmos como crianças. Às vezes nós somos esse tipo de simplicidade, fé e confiança. Não importa quem Deus hoje, nós vamos olhar e dizer obrigado pelo seu carinho, mas do focado só em achar que foi você que me enxergou, o que se preocupam comigo, um Deus que cuida de cada um de nós, e aí você podemos confiar nele. Quem está entendendo a diferença entre o Isaías 64, 4 dias, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha a favor de todo aquele que nele espera. A Bíblia diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando você espera em Deus, você bota Deus para trabalhar em seu favor. É o que ele mesmo disse, não é a gente tentando mandar nele, a gente acreditar no formato que ele disse. Não trabalharia conosco agora. Feita a distinção do comportamento desses dois, vamos falar na ordem que aparece no texto primeiro dos sinais da maldição. E ele será, diz aqui o versículo 6 de Jeremias 17, falando: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração. Do Senhor houver-se disso, porque ele será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Tem o contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada. É inabitável, embora o que tenha sido dito tenha a ver com o contexto, a realidade com que eles viviam. Não é difícil para a gente acompanhar, não requerem uma interpretação profunda. Eu vou fracionar sua declaração sobre os sinais da maldição em 3 partes. Primeiro, arbusto solitário. No deserto, que diferença faz um arbusto no deserto? Se ele está lá ou se tem outros, e não é a quantidade de arbustos que necessariamente vai afetar a sua produtividade ou seu estado. Mas sabe, ao que eu tenho percebido, 29 anos de ministério pastoral, fora os anos já no ministério itinerante, mas cavo do pastoral, porque foi no pastorado que a gente passa a gastar tempo ouvindo pessoas, aconselhando, orientando, e você começa a aprender a mapear comportamentos que são repetitivos. Um dos sinais que acompanha a vida de quem não confia no Senhor é o senso de solidão. A Deus me ama, Deus não se importa comigo, Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim, Deus não me ouve, Deus age na vida do outro, mas não ajuda a mim. Esse senso de solidão costuma acompanhar quem não confia no Senhor, porque o que confia, meu amigo, tem outro nível. Salmo 27:10, Davi diz ainda que a mãe e meu pai desampare, os últimos de que a gente vai esperar isso, e diz: o Senhor me acolherá. Tipo, é ruim que Deus vai me desamparar? Nunca. É por isso que abriu os seres, um dos textos que usamos não dos domingos, atrás, ministrando sobre fé, diz: o que ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te desampararei. E aquele que confia sabe que momento algum será abandonado pelo Senhor. Acho que não se move no nível de confiança, o tempo todo ele está preso nesse lugar. A segunda descrição dos sinais da maldição: não verá quando vier o bem. Esse que é classificado como maldito, que está debaixo da condição, não vê o bem vir, mesmo quando vem sobre todos, pior que tem coisa. Que Deus libera soro todo mundo, e Mateus 5:45, no Sermão do Monte, Jesus diz que Deus faz nascer o sol, cair a chuva sobre justos e injustos. Mas tem gente que não enxerga nada, absolutamente nada, do que Deus faz peso. Algumas coisas boas que acontecem, ele muitas vezes prefere acreditar que aquilo é resultado do seu esforço, que é alguma coincidência, mas não necessariamente procede do Senhor. Logo, um sinal evidente na vida de quem não confia no Senhor. Nós somos Deus denunciando esse comportamento na nação de Israel, relacionando isso com incredulidade, e a murmuração é a reclamação. Essa pessoa não vê. Quando vem o bem, agora tem aquele tipo de gente, a expressão não verá. Quando vier o bem, não quer dizer não ver com a visão, ou não verá, não vai conseguir discernir que Deus deu
ou não vai poder desfrutar, já tem um tempo que me traz temor desde olha garoto, está em 2 Reis no capítulo 7 eu. Gostaria de ler-o a título de exemplo, foi o primeiro ler os versículos 1 e depois do 2 e depois vou pular do 16 para 20 o texto assim, então Eliseu disse, ou se é uma palavra do Senhor, assim diz o Senhor amanhã, essas horas mais ou menos junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Deve fazer uma pausa aqui, um comentário. Eles estavam em guerra, a cidade está sitiada pelo inimigo, uma crise financeira material sem precedentes, a fome está instalada, a lei de oferta e demanda não tem escassez de alimento, não tem oferta de alimento, o preço sobe absurdamente e começa a faltar alimento não só porque já não tem para todo mundo, mas porque o acesso ao poder de compra vai ficando cada vez mais difícil aí. O Eliseu levanta para dar notícia que Deus nós vamos tentar conter, atualizar, guardadas as devidas proporções, porque algumas coisas vão ficar para mais, outras famintos. Imagina como se fosse hoje o homem de Deus dizendo amanhã mais ou menos por essas horas o dólar vai estar 50 centavos de real e amanhã por mais ou menos essas horas você vai abastecer a gasolina aditivada a R$1 e amanhã por mais ou menos essas horas vamos comprar botijão de gás por o máximo R$50. O irmão Tios que deram glória com você e teve essa criatura estúpida contração da palavra do verso 2, porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu o homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? É uma coisa eu quero não querer confiar, outra é ser tão insolentemente incrédulo, e Deus pode rasgar, abre janela, derramar o que tem, nem ele dá conta de fazer o negócio dele. E a Bíblia diz, o profeta respondeu, e se você verá isso com seus próprios olhos, mas não como ela, ele está no tímido que não verá vir o bem. Mas não é que não haverá para os olhos, e diz vai enxergar, mas não vai desfrutar o que acontece nesse inteirinho. Até o versículo 16 que eu vou ler, alguns leprosos que eram excluídos, tinham ficado do lado de fora da cidade, foram tentar encontrar uma expressão de misericórdia, conseguindo alimento com os inimigos, estão se tirando a cidade e quando chegar lá descobre que não tem ninguém mais no acampamento todo. Mundo fugiu e deixou tudo para trás, comida, acampamento, provisão, largaram armas, armaduras, enquanto eles não sabem o que aconteceu, mas o sítio acabou, desapareceu, mas deixou todas as provisões. Aí aquela turma dizia, e guardamos paciente ou dividiram qual cidade eles resolvam levar as boas novas. Pode levar a notícia, o verso 16, assim então o povo saiu, Isaque ou o arraial dos filhos, e assim uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata, o bom dia da cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão em cujo braço o rei tinha se apoiado foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Mas o povo o atropelou junto ao portão, e ele morreu como um homem de Deus tinha dita. Quando o rei foi falar com ele assim, se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei amanhã, a essas horas mais ou menos junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada, você não vendidas por uma moeda de prata, e uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus quiser janelas no céu, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido, eis que você vê a isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, o que o povo atropelou junto ao portão, e ele morreu, passou um tumulto no portão. Porque o povo descobriu que tinha comida de graça, é verdade, mas com todo esse tumulto, só um foi pisoteado, o único descrente que recebe uma palavra de censo, pelo seu posicionamento aberta e deliberadamente contrário, uma palavra liberada por Deus. A pergunta a ser feita é que tipo de gente em você queremos ser? Esse que não confia no Senhor não verá quando vier o bem. Terceiro e último lugar, morará nos lugares secos do deserto em terra salgada. É inabitável. Esse é o tipo de pessoa que, comparado com o que eu vou falar daqui a pouco sobre o que confia no Senhor, não tem raízes em Deus e por isso defina não só espiritualmente como também emocionalmente. Saiu que de vez em quando a gente chama de gente que tem a vida seca, quem sabe a
olhar para pessoas ao longo de 3 décadas de ministério que não confiam em Deus. Acredite, nós vemos essa síndrome, esse conjunto de sintomas de comportamento se repetindo. Por outro lado, os sinais da bênção. Vamos lá agora voltar para Jeremias 7:17, versos 7 e 8. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verde. No ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Vamos fracionar essa declaração. Primeiro, árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e as raízes se estendem fora da vista humana. A árvore que está próxima da água, ela é beneficiada pela água, não porque a árvore foi até a água veio até ela, mas porque raízes saíram em busca do contato com a água para buscar de lá o suprimento necessário. Assim como isso normalmente o trabalho da raiz acontece fora da vista, eu e você no relacionamento com Deus precisamos desenvolver raízes. Nem sempre são parte da nossa vida pública visível, mas são a nossa conexão com Deus para receber dele sustento, para receber dele suplemento ao que Paulo diz em Filipenses 4:11. Eu falei primeiro ano, depois o 12, 13 e 11, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Apele Paulo, contente em qualquer situação, verso 12, sei o que é passar necessidade e sei também o que a teria mudança. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como de ter fome, tanto a ter abundância como de passar necessidade. Então, qual o segredo do palco? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo: o meu humor, minha força, minha alegria não depende de circunstâncias. O tudo posso normalmente a gente costuma aplicar para posso fazer. O tem repetido isso bastante e não vou cansar de me falar. Mas o contexto não é posso fazer, é possível que eu suportar e trazendo importa a circunstância, eu dou conta de segurar, porque minha força não vem delas, minhas raízes estão em Deus, e essas raízes em Deus estão extraindo o sustento para que eu fique firme diante de qualquer circunstância. Sabe, é impressionante. E uma das questões nós temos abordado sobre a fé diz respeito a essa dia, o interior, e do ânimo, ela já ensinamos aqui sobre isso. Mas uma segunda característica, a Bíblia diz: não receia quando vem o calor, a adversidade, e a sua folha fica verde. É impressionante como o comportamento de quem confia no Senhor não combina com as circunstâncias difíceis que enfrenta. Atos 16, de 22 a 26, Paulo e Silas da cadeia, julgados de forma somária e justa, açoitados, com os pés presos, amarrados no tronco, numa condição de muita gente estaria reclamando, murmurando, dizendo: Deus me deixou, Deus me abandonou. A Bíblia diz que os dois oravam e cantavam louvores. É o tipo de comportamento que não combina com a circunstância. Abacuque 3, ó Deus, que trabalhamos ao longo do mês passado, tu ainda, que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto oliveira minta e os campos não produzam mantimento, que indeterminada malhado nos corrais não haja gado. É quase que, perdão-os da expressão, é quase como se o processo tivesse dizendo: estou me lixando para isso tudo, por causa do lado de fora, e diz: todavia eu me alegrarei, e quem no Senhor exultarei, no Deus da minha salvação. Quem tem raízes neles traz sustento e tem um comportamento completamente diferente, que não pode isso com a condição. Quem sabe, eu fico pensando em gente como o pai da fé, Abraão, o que deixou Abraão com a folhagem verde tanto tempo. Gente, Deus de especificar: eu vou te dar um filho, ano passa, entra ano, sai ano, passa mais anos, ele continua debaixo. Uma promessa que levou 25 anos, desde o momento que Deus começa a lidar com Abraão até o filho nascer. E agora Deus, logo no início, antes mesmo de ser muito claro, específico sobre a descendência de Abraão por meio de Isaac, Deus fala para ele: eu estou mudando o seu nome, e a partir de agora seu nome é pai de multidões. Cai, não tenha milho para a Bíblia, diz que ele creio no Deus que chama a existência aquilo que não é, como se já fosse. Ele começa a dizer em linha com Deus, como aprendemos aqui. O importante declarar a palavra: só pai de multidão ama. Tanto não tem ninguém. Se você não está vendo, o problema é seu. Eu estou vendo, é uma questão de tempo.
vai materializar o que deixa o cara com a folhagem verde tanto tempo se alguém que não desanima ao tempo passando a circunstância é sem mudar a sua confiança em Deus e normalmente uma pensão que Abraão, seu de festas, ou até Isaac nascer meu amigo, ele precisaria de mais fé que foi que usar que nasceu do que antes de Isaac nascer. Gênesis 22 fala que Deus fala para Abraão, pega o seu filho, seu único filho, fosse ama, não sei você, mas já reclamei com Deus várias vezes, eu falei que sabe falar isso tudo para o galinho, e já é difícil entregar o filho, só tem que ter o teu filho, o teu único filho, que você é uma pessoa, só está dificultando, se calhar depois que eu virei paz texto, com mais difícil tinha vontade de pular Gênesis 22, e nem ler isso, abaixar a Bíblia. Deus no verso 3 quebra um levante madrugada, sabe que ele fez prontidão, Senhor, mandou embora executar, pega seu filho, pega uns servos, e diz todo mundo bom, Monte Moriá, porque Deus não tem esse negócio de vamos pedir, vão gastar uma semana com o menino. Deus falou, está falado agora. A Bíblia diz, depois de 3 dias de caminhada, quando eles avistam o Monte Moriá, os 10 fala para o céu, segura a onda, vocês me esperem aqui, eu e meu filho iremos plural, nós dois vamos, e diz, adoraremos por algo, e voltaremos durante algum tempo para desconfiava do Abraão. Falei, deixou as testemunhas longe, eu não queria ninguém testemunhando o que ele faria, fingiu que ia trazer o menino de volta, vou que sabia que estava indo matar, eu assisti ela minha cabeça com a falta de entendimento, qual a explicação bíblica. Livro de Hebreus diz no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaac dos mortos, onde ele diz, nós vamos voltar a entrar, de não faz sentido Deus prometer que por meio desse menino ele cumpre o que me prometeu. E será-me, aliás, e agora mandar matar, eu não entendo a disparidade entre estes, mas uma coisa, eu confio nele, o que vai fazer problema dele, e mandou matar, vou matar agora ele, que devo um filho, porque ele tem que cumprir a palavra dele, então ele vai obedecendo a Deus. Mas a Bíblia diz, cria que Deus o ressuscitaria dos mortos, que estão entendendo folhas de verde, o meu amigo, a maioria de nós já teria um chilique, entrar no estado de choque antes disso. Mas aquele que confia no Senhor não receia quando veio o calor, sua folhagem fica verde, último lugar no ano da seca, não se perturba nem deixa de dar fruto. Uma coisa é o calor, a outra o ano da seca, e é o tempo longo sem chuva, mas quem tem raízes para buscar água não. Depende apenas da chuva. Interessante que o bendito, diferente do maldito, que não vê o bem que vem sobre todos o vendido, não é abalado pelo mal que vem sobre todo mundo. Sentem determinadas circunstâncias difíceis que todo mundo vai experimentar, e de alguma forma quando a gente passa, a gente acha que é só com a gente, porque a maior parte do tempo está acontecendo com os outros. Como diz o ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco pelo nosso egoísmo. A gente não se identifica, a gente não conecta, a gente não percebe, não menciona do quando acontece nos parece que é só para a gente no mundo. E uma das perguntas que eu mais ouvi como pastor, porque comigo digo que não fosse você, era o outro, me perguntando por que com ele. E agora o que Jesus, isso Mateus capítulo 7 de 24 a 27, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, você vai comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Ele, Jesus, assim observe a morte, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela caixa. Vou repetir, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, mas ele termina dizendo, ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Agora vai falar de outro, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Agora o que ele disse parece Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou, caiu a chuva, transbordaram os rios, encontraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. A mesma coisa do outro, a diferença, Jesus diz ela. Desabou um grande a sua ruína. Quer que eu e você possamos entender, adversidades vêm para todo mundo. Se você vai ficar em pé ou cair depende de como você edifica o seu relacionamento com Deus. E agora está.
dizendo ouvir a palavra, e não pratica, não tem estrutura. Ouvir a palavra e prática tem estrutura. Por quê? Porque obediência, gente, é uma das maiores expressões de fé, assim como uma desobediência, processo da incredulidade. E o que o diabo foi fazer com Adão e Eva lá no Jardim Deus? Eu não falo comer isso porque não é bem assim, não está trolando vocês, não quer, que certeza que nem ele, o que eles têm, antes de conseguir um ato externo de desobediência, uma atitude interior de incredulidade. Deus não é quem disse que ele é os seus motivos, não são os pais. Ele revelou que não quer que a gente faz para nos proteger e não está interessado no nosso bem, o que nos faz relativizar obediência e incredulidade. Entendeu a ordem agora? Quem não consegue levar a palavra de Deus a sério no sítio de obediência, vai levar a palavra de Deus a sério quando é a promessa. Isso aqui eu não boto a mão no fogo, não acredito do caráter dele. Quando ele dá ordem umas horas que deu uma promessa, não agora eu vou que nem louco, ou você cria vínculo de confiança com o caráter de Deus na hora de obedecer, ou você não vai ter fé para a hora da promessa. Agora alguns de nós queremos evangelho bem lá, e te dou obediência, vai querer uma fé, e até que nos leva a qualquer lugar. Deus te dizer, vai sonhando, você não vai chegar a lugar nenhum sem compromisso com a palavra agora. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Vai acontecer com todo mundo, com quem tem vir com a palavra. Com quem não tem a diferença, quem tem veículo fica de pé, e quem não tem a casa cai. Então o que você precisamos de um posicionamento de confiança. No ano da seca nosso perturba, não desista fruto, e daí choveu, e daí que deu enchente, e daí que soprou o vento, eu construí para não cair, não vai me derrubar. E aí da internet também, oi, Jó e sua esposa foram atingidos por males semelhantes. De manhã falei passar os mesmos problemas, pastor Anderson me corrigiu. E agora eu estou consertando isso em todos os custos. Eu faço desculpa, eles não passaram as mesmas, falei como não, ele falou, só Jó ficou doente raspando. Não, e eu falei mesmo, já que você falou nisso, e Jó só ele tinha uma mulher em Criador, que ela tinha um marido, a gente confiando em Deus. Então realmente a situação dele foi um pouco pior, mas a gente passa por males semelhantes. Olha a reação de cada um. Uma mulher de Jorge para ele, quem não confia e se sente a bússola solitária, ele me abandonou, podes também te abandono agora. Quem confia, Sabino, foi abandonado, fala para quem não confia. Sabino, foi abandonado, fala para quem não confia. Você fala por uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vai se levantar sobre e porque eu confio, não me deixa ele dar para entender a diferença. E quando você olhamos e para esse quadro todo apresentado a partir de Jeremias 17, eu queria que a melhor forma de concluir perguntar quem sou eu, e eu quero perguntar isso, quem é você, de acordo com essa descrição, já que Deus está dizendo seu coração enganoso, você não vai conseguir saber se você realmente confia ou não. Ele está dizendo, mas eu sei ler, e eu consigo provar o diagnóstico através do que vai acontecer à sua volta, usando essa leitura que Deus favorece. Eu quero te perguntar quem é você, o bendito ou maldito. E agora uma coisa boa de eu e você sabemos os resultados externos dessa exposição do diagnóstico de Deus, não são imutáveis em gente como o rei. As que soube confiar em Deus no momento viveu milagres e perdeu a confiança ao longo do caminho. Por isso que Hebreus 10:35 diz, não percam a vossa confiança, ela tem uma grande recompensa. Então mesmo que a gente observa o desenho de sinal de acordo com o que o Senhor falou aqui, eu estou olhando na minha vida e está vendo esse na só árvore plantada junto às águas que estende as raízes para o ribeiro. Eu sou aquele tipo de gente não receia quando calor e a folha fica verde. Eu sou o tipo de gente que no ano da seca nos perturba, não desista fruto, e se fosse olhar o diagnóstico é esse, e a disposição como resposta que Deus está falando, eu preciso para heróis. Eu não posso como haja comprometer, mas se você falar, pastor, para o meu lado, deu ruim, eu não estou neste minão, então no primeiro arbusto solitário no deserto, talvez você diga, não, eu estou mais para não ver quando vem no bem, talvez ter dinheiro, não estou mais para morar nos lugares secos do deserto, ou talvez certeza de um livro que tu me falou. Eu estou os três juntos, eu toco o pacote full completo.
diagnóstico, o que você precisamos entender que isso não é mera punição irreversível à maldição no contexto do povo de Deus, não é mera punição ou retribuição junto com a justiça de Deus, que obviamente retribui, junto com a correção, há sempre um convite, um chamado para o certo em Ageu. No capítulo 2, versículo 17, Deus diz assim: eu os ferir. Ele vai dar detalhes de como feriu aquele povo, aquela geração, mas no final Deus desabafa dizendo mais: não houve entre vocês quem se voltasse para mim, diz o Senhor, e outras palavras, eu não seria vocês, porque queria acabar com vocês, a transferir para traí-los, para chamar hoje volto. Tem gente que é a semelhança de Pedro, e quando ouvir o galo canta a carne, se chora amargamente e se permite ser restaurado. Tem gente que é a semelhança do filho pródigo. A Bíblia diz que ele também caiu em Sioi, e ele precisou daquela didática da dor, de tudo o que passou para lembrar o que eu tinha com meu pai. Era muito melhor, eu vou voltar. E muitas vezes Deus permite esse tipo de circunstância com a forma de dizer: eu quero você de volta, eu preciso chamar sua atenção, eu preciso ajudar você a entender agora o que é que nós vamos fazer com isso, é nossa decisão. E ainda que alguém me diga: pastor, estou aqui na descrição do maldito o homem que confia no homem, aparta o seu coração do Senhor, com Deus mostre diagnóstico. Ele está dizendo: não estou te condenando, estou te alertando. Você pode mudar o jogo. Quem está entendendo, diga amém. Bom, então minha última pergunta, eu encerro aqui para passarmos a senha. O que é que você vai fazer? E com aquilo que você ouviu hoje, vamos orar. Fabricamos mais uma vez que, mais do que estimular a nossa mente a uma análise, mais do que fomentar informação, que o Senhor nos permita viver uma consciência espiritual, despertar mente, que aquilo que tenhamos ouvido e possa gerar resposta à correspondência, e que isso aconteça debaixo da liderança do Teu Espírito, uma vez que não podemos avaliar o nosso coração sozinho, que não podemos confiar só no autoexame, precisamos do exame do alto. Oramos tanto pelo testemunho do Espírito Santo, por aquilo que o Senhor precisa chamar a nossa atenção e nos corrigir, como também pela capacidade de ler o meio daquilo que o Senhor revelou nas Escrituras, como estamos vivendo, o que nos está sendo retribuído pelo Senhor, quais são os finais, as marcas na nossa vida, que a confiança ou a falta dela, nós sabemos que o Senhor tem chamado a esse lugar, que o justo viverá da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, queremos corresponder contigo e voltarmos-nos para ti, designar todo o coração. E por isso eu clamo uma vez mais, por favor, a graça, a misericórdia do Senhor sobre cada um, o que a tua palavra fica produzindo resultados, trabalhando em nós desde depois dessa reunião. Não queremos simplesmente tratar como uma torneira a ser fechada ou o interruptor a ser desligado ao sair dessa reunião. Acionamos que o Senhor começou o preço proibida e compra plenamente o seu propósito na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, se você crê. Concórdia, também você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus.